Olá, Pai do Senhor Jesus Cristo para todos, como vamos? Tudo bem? Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Deixa o seu like, toca o seu sininho, compartilha conosco, comenta e acompanha os vídeos até o final em nome de Jesus Cristo, ok? Bem, eu quero ler algumas passagens a respeito de anjos, ok? Nós vamos trazer para você algumas ações de anjos da parte de Deus. Olha o que fala aqui. A primeira coisa que eu quero mostrar sobre os anjos é que você tem lembrança. Você lê Bíblia, o Espírito Santo te ajuda a lembrar que houve uma batalha no céu a respeito de Lúcifer, que se levanta contra Deus, ok? Até o momento que ele era Lúcifer, estava tudo certo. Mas no momento que o coração de Lúcifer se exalta, eleva-se o seu coração, e ele então sente a vontade de tomar a glória de Deus para si, e ele grita, né, que vai subir aos céus, acima das estrelas, e tomar a glória do Senhor. Está errado. Pensamento errado. Deus jamais iria permitir isso e ninguém tem esse poder para fazer. Para tomar a glória de Deus, jamais. Então Lúcifer se levanta, consegue também persuadir alguns dos anjos, que não foram poucos, e levam a ele e de encontro a Deus. Ok? E aí Deus, sem sair do trono, que com toda certeza a criatura não tem estrutura para derrubar o seu Criador, sem que Deus, podemos conjecturar, sem que Deus pudesse sair do trono, não que ele não pudesse, mas ele não quis, deu ordem aos seus anjos do bem para pelejar agora contra os rebeldes. E houve então a batalha no céu, e sabemos os resultados. Os anjos rebeldes foram expulsos do céu. O que eu quero chamar a sua atenção é que esses anjos, eles não perderam o poder que Deus lhe tinha dado, certo? Eles simplesmente saem da presença do Senhor, perde o prazer de estar na presença do Senhor, perde esse privilégio que o Senhor deu para eles, ok? E quando o Senhor criou os anjos, foi primeiro para adorá-lo, segundo para virarem mensageiros de Deus para cumprir os propósitos de Deus, ok? Uma das funções dos anjos é essa. Voltamos agora para a batalha que Satanás perdeu. Ele é expulso do céu. Quando ele é expulso do céu, o poder continua. Então ele aqui embaixo, ele faz sim chover, ele faz os mares invadirem as águas, faz os rios transbordarem, porque anjos têm poder e os anjos, mesmo sendo do mal, eles são mais inteligentes do que eu e você. Precisamos entender isso. Anjos são criaturas celestiais, certo? Que têm inteligência mais do que a minha e a sua. Por terem inteligência mais do que o ser humano, eles podem sim fazer coisas extraordinárias, ok? Só não pode fazer tudo o que querem, porque Deus está no controle de tudo. Tá bom? Quando esses anjos são expulsos do céu, eles continuam com o poder, como eu estou falando. E Satanás, ele se transfigura. Olha aqui. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ok? Então, Satanás tem sim o poder de se transfigurar, porque eles não perderam o seu poder. Só que agora são poderes das trevas, ok? Os anjos do Senhor, que aparecem ao homem há muito tempo, eles sempre aparecem com uma determinação, uma mensagem da parte de Deus. No livro de Judas, no seu capítulo de número 1, verso 9, diz o seguinte: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a produzir juízo inflamatório,
contra ele, contra, né, o anjo do mal que foi buscar o corpo de Moisés. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então nós vimos aí agora o anjo do Senhor, o anjo enviado pelo Senhor, batalhando contra o anjo das trevas. Há uma luta pelo corpo de Moisés. Ou seja, o que eu quero destacar aqui, que o anjo que veio da parte de Deus, ele pelejou ali como uma missão. Ele fez uma ação ali para guardar o corpo de Moisés. Nós então subentendemos que os anjos, quando se deslocam para algum local aqui na terra, é para fazer algo ou trazer alguma mensagem. É importante que você entenda que os anjos, eles agem segundo a vontade do Senhor. Quando o Senhor estava para entregar Jesus para nascer de uma mulher, o Senhor enviou também um anjo para conversar com ela. Repare o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 1, verso de número 28. E entrando o anjo onde ela estava, diz: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo, falando para com Maria a respeito de que Deus havia achado nela graça e que dela surgiria o Salvador do mundo. Foi o anjo que apareceu para cumprir a mensagem de Deus para o ser humano. Então nós estamos percebendo que o anjo se manifesta com um propósito. Os anjos têm que vir aqui à terra com um propósito. Olha o que diz aqui as Escrituras em Mateus 28, Mateus, capítulo de número 28, verso de número 5. Acompanhe nas suas escrituras, ou na escritura de Deus, melhor dizendo. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ok? E ele continua: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Nós vimos aí a aparição novamente de anjos diante dos homens, porém com uma mensagem, trazendo agora para as mulheres que foram ver o corpo do Senhor Jesus, onde ele estava. Chegando lá, o anjo disse: não está aqui. Jesus não morreu, Jesus ressuscitou. Então toda a glória e toda a honra para o Senhor Jesus. E aí nós observamos, irmãos, que os anjos, eles têm compromisso com aquilo que Deus destinou para ele. E Deus destinou que eles fossem, além de adoradores do Senhor, fossem mensageiros da vontade do Senhor para com os homens, ou para com a terra. Os anjos que supostamente têm aparecido pelas internet, pelos vídeos, irmãos, devemos examinar para ver se é ou não da parte de Deus. Entendemos, segundo as Escrituras, que os anjos, eles têm que vir à terra com uma missão. Os anjos têm que vir aqui cumprir algo da parte de Deus. Você se lembra quando foi destruído Sodoma e Gomorra? Eles vão aparecer a Ló e vão dizer o que é que eles têm que fazer. Retirar a sua família daquele local, porque Deus haveria de destruir a cidade. Então, irmão, vamos ter cuidado com essas visagens ou essas visões. Não é porque brilha que é da parte de Deus. Nem tudo que brilha, irmãos, é ouro. E nem tudo que reluz é prata, ou vice-versa, como você queira. A gente tem que ter esse cuidado. E como ter esse discernimento? Buscando o Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo, querido, você recebe a oportunidade de ter 9 dons espirituais. Se você conseguir, glória a Deus e aleluia. Mas se você quiser pedir algum que seja bastante propício para esse momento, eu sugeria para você que pedisse o discernimento de espírito. Porque vão te ajudar tanto a discernir o que está acontecendo no mundo secular, como no mundo espiritual. Porque o que está acontecendo no mundo secular é horrível. Há uma agitação da natureza por causa do pecado do homem. A Bíblia diz claramente que a natureza está sentindo dores como mulheres que têm para ter filhos, dores de partos, por causa do pecado do homem. E tem subido até as narinas do nosso Senhor.
Então, o discernimento de espírito te ajuda na vida secular, certo? Para você tomar as decisões corretas, e ajuda principalmente na vida espiritual, porque é um discernimento espiritual. Será que esses anjos ou vultos de anjos são realmente da parte de Deus? E se é, por que não tem deixado mensagens? Por que não tem falado com algum homem? Por que não tem feito algo na terra? Simplesmente aparecer anjos em Apocalipse diz que quando ele apareceu para Jesus, para João, melhor dizendo, na ilha de Patmos, que João foi se curvar para adorá-lo, ele disse: não faças tal coisas, porque nós somos conservos teus e dos teus irmãos, ok? Então veja bem aqui a referência de Apocalipse. Você vai lá e confere. Quando João ia adorar ao anjo, o anjo rejeitou. Por quê? Anjos, irmão, não pode chamar a atenção para si. Anjos não foram criados para receber adoração e nem provocar adoração. Porque no momento que o anjo, se ele deliberadamente começar a fazer o que ele tem poder para fazer, as pessoas humanas, os humanos, melhor dizendo, vão começar a adorá-lo. Entendeu? Achando que é Deus. Então precisamos ter um discernimento, sim, da parte de Deus, para não estar dando glórias, ok, a Deus nas ações do diabo. Não podemos trocar, irmão, não podemos trocar as coisas. A glória de Deus é a glória de Deus. O que Deus faz é para a sua glória. O diabo só faz imitar. A pergunta que se segue é: será que esses anjos vêm da parte de Deus mesmo? Se é da parte de Deus, cadê as mensagens? Se é da parte de Deus, cadê os sinais? Ele simplesmente aparece e depois desaparece. No momento que ele aparece, todos vão até ele, na verdade, e ficam assim admirados, porque é uma coisa de admirar. Será que eles querem isso? Chamar adoração para si? Chamar admiração para si? Eu acredito que não, ok? Porque eles já tiveram o exemplo lá em cima, que quando um se levantou para chamar atenção, para receber adoração, olha o que aconteceu, ele foi expulso. Então os outros anjos não são burros, não são besta, não vai cometer o mesmo erro, ok? Então, irmão, vamos ter o cuidado para não estar atribuindo a Deus uma visagem ou uma visão que não é de Deus. Volto para encerrar a dizer: anjos do Senhor vêm com um propósito, vêm com uma mensagem. Se não tem mensagem, se não tem propósito, filho, bota a barba de molho, porque possa ser que não seja da parte de Deus, ok? E segundo as Escrituras Sagradas, essas aparições e essas visagens não tem nada a ver com os anjos que Deus envia em missão para a terra, ok? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.